A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui. Aqui é o seu irmão em Cristo, Wilder Vilmontes. É um prazer poder estar aqui com vocês através da rede social. Tem sido um prazer, uma bênção da parte do Senhor estar com vocês. Queridos, nessa aula de hoje gostaria de trazer aqui, ou nós vamos trazer, subsídio teológico para você, professor, para você, aluno, para você, mestre, para você, meu querido amigo, que deseja aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Espero que essa aula venha produzir conhecimento para você, venha agregar na sua vida, venha te fazer crescer, principalmente na presença do Senhor. Queridos, então, nós estamos dentro da Assembleia de Deus. Durante esse segundo trimestre de 2021, nós estamos estudando um tema geral na EBD, Escola Bíblica das Assembleias de Deus. O tema geral, gostaria de ler, é esse: os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então esse é o tema geral, e a cada domingo é proposto um subtema, para estarmos estudando. E o tema desta quinta lição, que será ministrado dia 2 de maio de 2021, o tema é dons de elocução. Dons de elocução. Ou, se os irmãos preferir, dons de fala inspirada. Qualquer uma dessas duas nomenclaturas, você professor, querido amigo, irmão, pode partir desse princípio. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre dons de elocução ou dons de fala inspirada. O comentarista trouxe para nós aqui no textual, dizendo o seguinte: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3. Então essa é a palavra-chave. Inclusive, na verdade prática, o comentarista vai trazer para nós aqui: os dons de profecia, de variedade de língua e de interpretação das línguas são para edificação, exortação e consolação da igreja. Então, o objetivo dos dons, principalmente dos dons de elocução ou os dons de fala inspirada, é exortar, consolar e edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos usar como base bíblica, ou seja, para essa lição agora, nós vamos usar a base bíblica ou a base teológica que nós vamos usar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo dos 7, 10 e 12, e capítulo 14, versículo 26 e versículo do 26 ao 32. Gostaria de ler aqui para vocês, diz no seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 10 e 12. De 10 ao 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outra operação de maravilha, e a outra profecia, e a outro dom de discernimento de espírito, e a outra variedade de língua, e a outra interpretação de língua, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim em Cristo também. Queridos, o comentarista trouxe aqui já logo na introdução para nós, ele vai dizer o seguinte: ele vai trazer a mesma ideia que está em 1 Coríntios. Ele vai trazer o seguinte na introdução: o propósito dos dons especiais são os de edificar, exortar, consolar a igreja. Então o propósito dos dons, ou de todos os dons, o propósito para os dons são esse: edificar, exortar e consolar. Mas por que a gente traz esse princípio então? Porque o princípio não é produzir riquezas. Não tem como objetivo, quando Deus me usa num dom, ou quando Deus me dá um dom e Ele me usa nesse dom, o objetivo não é fazer da minha pessoa maior do que o irmão. Não é esse o princípio aqui é edificar, exortar e consolar
a igreja. Então o comentarista trouxe bem aqui na introdução falando sobre isso. Quando nós falamos sobre os dons, principalmente os dons espirituais, né, eles são divididos em 3 categorias, nós já falamos duas delas nos vídeos anteriores, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dons de elocução. E o que seriam então os dons de elocução? Então os dons de elocução 3, profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Então, os dons de locução profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. Então, esses são os dons de locução. E sobre esses dons é que nós vamos falar, vou estar comentando com os irmãos, discutindo esse tema aqui com os irmãos. O comentarista, já logo no começo, ele já vai falar sobre o dom de profecia. E o que seria, então, o dom de profecia? Que está em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 10. Eu preciso seguir alguns princípios quando eu falo do dom de profecia. E que princípios são esses? A primeira coisa que eu preciso de entender que o dom de profecia não é adivinhação. Não é uma adivinhação. Não é um espírito de adivinhação. Segundo, eu preciso entender que a pessoa que é usada no dom de profecia, ele não é um profeta como um profeta do Velho Testamento. A pessoa que é usada no dom de profecia, ele não é um profeta. O próprio Cristo vai ratificar isso. O próprio Cristo vai dizer que durou até João Batista. Os profetas duraram até João Batista. Então, se eu falar que eu sou o mesmo profeta do Velho Testamento, é uma desinformação. Então, quando eu sou usado no dom de profecia, eu não estou dizendo que eu sou um igual profeta do Velho Testamento. Então, eu preciso de fazer essa diferenciação. Eu preciso de entender que eu não sou um profeta. Eu preciso de entender que eu estou sendo usado no dom de profecia. E é interessante que o dom de profecia, no sentido de entregar a mensagem, ele segue alguns princípios também no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento nós vamos ver que Deus usou os profetas para trazer uma mensagem tanto para o povo, como também usou para trazer a mensagem para pessoas individuais. E quando nós falamos no dom de profecia, nós vamos entender que ele também segue esse princípio. Deus pode usar uma pessoa tanto para falar para uma pessoa no individual, como Deus também traz uma mensagem para a igreja. Uma mensagem que consola, uma mensagem que edifica e uma mensagem que exorta. Então, o dom de profecia não é uma capacidade de escrever um novo canon ou dar continuidade no canon sagrado. Não é essa a ideia. A ideia que está aqui no dom de profecia não é inteirar o canon ou colocar uma emenda, colocar um parecer, ou colocar mais algum complemento no canon sagrado, porque o canon realmente ele já fechou. E quando nós falamos então sobre isso, nós temos que pensar. Por quê? Os dons não são para aprimorar o canon, mas é para edificar a igreja que usa o canon sagrado. Queridos, então o dom de profecia, isso trazendo para a prática, quando nós fazemos uma ponte entre teoria e prática, eu gostaria de fazer uma ponte aqui entre as escrituras e o congregacional. Então, na prática, o que é o dom? Como se manifesta esse dom? Eu quero basear aqui na minha experiência pentecostal. Então, quando Deus quer usar alguém nesse dom, Deus fala ao seu coração ou fala em sua mente aquela mensagem que precisa de ser entregado para a edificação tanto do indivíduo como do coletivo. Então, o Espírito pode falar no seu coração ou falar na sua mente. E isso é muito importante porque a profecia, nós temos pelo menos três fontes de profecia. Nós temos as profecias que são profecias de homem, nós temos a profecia que são profecia de espíritos malignos, e nós temos a profecia que é do Espírito Santo, que vem da parte de Deus. Partindo desse princípio, então, o que seria uma profecia demoníaca? São essas coisas que trazem confusão. Vemos isso no nosso meio. Você vê que aquilo não procede de Deus, que é um espírito maligno que está usando aquela pessoa.
Nós temos a profecia que parte do homem. Em que sentido? De repente você conhece uma pessoa e você quer tanto o bem dela, ou quer ver a vitória dela, que você força uma mensagem de Deus para aquela pessoa. Então essa profecia ela tem uma fonte humana. Eu forço a mensagem, eu forço aquela palavra, eu forço aquela profecia. Sabe quanto isso muito acontece no nosso meio? Com todo respeito, né? Acontece muito quando você dobra o joelho e pede para alguém orar, principalmente em roda de irmão de oração. De repente você força uma pessoa a profetizar ou a entregar algo do homem para a sua vida. Então isso pode acontecer. E nós temos também aquela profecia que é do Espírito Santo, aquela que vem do trono de Deus para o coração daquele irmão, que vai ser o mensageiro, e aquele irmão vem para o coração e para a mente dele. E ele entende que aquela palavra, aquela mensagem, não é, ou aquela revelação, aquilo ali que está sendo entregado, não é dele mesmo, mas é o Espírito quem está impulsionando ele a entregar aquela mensagem. Queridos irmãos, então partindo desse princípio, então é preciso que nós tenhamos o quê? Discernimento. E Paulo ele vai incentivar a igreja, né? Ele vai incentivar a igreja para que a igreja busque o dom, os dons e principalmente o dom de profetizar, porque ele entende que os mistérios ou aquilo seria revelado e seria edificado, que as vidas seriam edificadas. Então o comentarista trouxe aqui para nós, no primeiro tópico, no primeiro subtópico, ele diz o seguinte: Coríntios capítulo 14 refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivamente edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária à mensagem. Ou seja, quando uma pessoa traz uma mensagem da parte de Deus, não há confusão. Dentro de uma profecia que parte do trono de Deus, que a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, não há confusão quando ela traz a mensagem, porque essa mensagem ela vem de encontro à pessoa, de encontro àquele que está recebendo a mensagem, e a mensagem ela vai produzir edificação, consolação e exortação. No segundo tópico, o comentarista coloca aqui para nós: o dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Ou seja, há um incentivo para que nós venhamos a buscar esses dons. Então, os dons não são algo só para a igreja primitiva, mas os dons fazem parte da atualidade. Então, o dom de profecia seria isso, meu querido. O dom de profecia é quando Deus traz uma mensagem em seu coração e uma mensagem em sua mente, você sabe que aquilo vem do Espírito Santo e você então entrega a essa pessoa. Então, tirando das Escrituras, para o congregacional seria isso. Então nós temos que tomar muito cuidado para entendermos se o que Deus está, se aquilo que está sendo profetizado, se é de fonte, se é Deus, se é o diabo ou se é uma fonte humana. Se é um desejo meu de abençoar ou de ver a felicidade do irmão que me impulsiona a entregar uma mensagem para ele. Meus irmãos, no segundo tópico aqui, nós estamos chegando, eu diria, no ápice, né? No ápice dessa lição. Por que eu diria no ápice dessa lição? Porque quando você vai para o campo teológico, né? Nós temos duas correntes, nós temos o cessacionismo e nós temos o continuismo, né? Que são as duas correntes teológicas que pensam, que debatem ou que vêm debatendo sobre a atualidade dos dons espirituais. Então nós temos o cessacionismo, que acredita que os dons foram só para a igreja primitiva, o falar em língua, né? O falar em língua foi só para a igreja primitiva. E nós temos o continuismo, que acredita que não. E, inclusive eu faço parte desse grupo, né? Pentecostal, armeniano. Então nós temos que pensar sobre isso, né? Porque quando nós vamos para o campo teológico, e por isso que eu digo que é o ápice então da lição, porque há um debate muito grande, né? Entre aqueles que acreditam que os dons e as línguas foram só para a igreja primitiva, só para os apóstolos,
e quando se fechou o cânon também se acabou-se as línguas, se acabou os dons. E nós temos também, dentro da história, vemos que os dons sempre estiveram evidentes, sempre estiveram presentes, embora que em algum momento o voltar à palavra, né, alguns outros temas foram mais importantes. Queridos, então, quando nós falamos ou pensamos sobre línguas, né, é algo que tanto a pessoa crente como a pessoa não crente, e principalmente a pessoa que o amigo, né? Muitas pessoas têm vontade de entender, de aprender, mas o que é aquilo que vocês falam na igreja? O que é aquelas línguas? Então há uma curiosidade muito grande entre as pessoas que não são cristãs de entender o que é aquilo dali. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre línguas e depois nós vamos falar sobre dons de variedade de línguas. Quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós vemos aquela manifestação ali, né, aquele derramar, o batismo no Espírito Santo, aquele derramar de poder sobre a igreja primitiva. Ali, quando nós olhamos, eu não vou trabalhar aqui o termo grego, tá? Mas quando nós vemos dentro da prática, nós vamos observar ali que o falar em línguas ali, primeiro, o falar em línguas ali foram línguas que as pessoas entenderam, ou seja, a capacitação ou derramar, o batismo no Espírito Santo, o que foi derramado ali em Atos, foi algo que nós falamos inteligível, né? Foi algo inteligível, algo compreensível. Então, quando aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo e falaram em línguas, ali aquelas pessoas que ouviram entenderam o que eles estavam falando. Ou seja, dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, falar em língua não precisou de intérprete. O falar em língua dentro do Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, foi algo que as pessoas entenderam, inteligível, quer dizer, entenderam, compreenderam o que estava sendo falado. E o falar em língua ali foram idiomas falados, ou seja, havia homens judeus de todas as partes do Império Romano e por aí em diante, e todos os homens que estavam presentes ali naquela festa, naquele derramar do Espírito Santo, aqueles homens que estavam ali, que eram pessoas de pouco conhecimento, poucos instruídos, podemos dizer dessa forma, e estavam falando na língua daquelas pessoas que estavam longe, ou seja, falando na língua hebraico, aramaico, né, latim e por aí vai, várias outras línguas. Estou dando um exemplo aqui para que os irmãos entendam. Então, dentro do Ato dos Apóstolos, as línguas que foram faladas ali foram línguas inteligíveis. Não precisou de intérpretes. Primeiro, foi inteligível, ou seja, foi compreensível. Segundo, não precisou de intérprete, porque todos entenderam. Terceiro, aquelas pessoas que ouviram aquilo ali foram edificados. E aqueles também que falaram foram edificados também. Mas quando nós partimos então para Coríntios, capítulo 1, e versículo 12, 13 e 14, e o contexto, então, da carta, o contexto da história da igreja de Corinto, nós vamos aprender mais algumas coisas. Os irmãos em Corintos, quando você você aplica uma exegese, usando principalmente o doutor, talvez vocês não conhecem, esse comentarista, tá? Muito respeitado, eu recomendo esse livro, Dr. Gordon Fee. Então, quando nós usamos esse comentarista aqui, eu quero usar ele como base, e nós vamos trabalhar então e falar um pouquinho sobre línguas, né? Quando nós pegamos e olhamos também dentro da hermenêutica, dentro da exegese, usando tanto o nosso conhecimento como o conhecimento desses grandes mestres aqui, tá? Para não ficar só naquilo para alguém pensar que eu esteja inventando, mas então vamos usar esse doutor aqui para dar sequência. Então, quando nós usamos esse princípio teológico, observamos que o quê? A igreja de Corinto, os irmãos em Corinto, entendia que o falar em língua, que aquilo que eles falavam, que no momento não era inteligível. Este é o grande problema. Que as línguas em Corinto não eram inteligíveis. Diferente de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, aquele manifestar foi inteligível, ou seja, todos que estavam ali entenderam. Agora em Coríntios, ou na primeira carta do apóstolo Paulo em Coríntios, a igreja em Coríntios, aquela manifestação ali, ou aquele falar em línguas ali, era algo
era algo que não era inteligível. Então, partindo desse princípio, os irmãos em Coríntios até ou pensavam, o que eles pensavam era que o que eles falavam era as línguas dos anjos. Por quê? Porque era algo que não era inteligíveis para eles. Então esse foi o grande problema, né, que nós encontramos na igreja de Coríntios. Paulo ele não está aqui reprovando os irmãos, né, porque nós somos tendenciosos a querer entrar no formalismo, a repreender as pessoas que falam em língua. Então Paulo aqui não é questão que Paulo está repreendendo os irmãos em falar em língua. Paulo está exortando, chamando os irmãos a buscar o falar em línguas, mas buscar também uma interpretação. Por quê? Porque quando a pessoa fala em língua, ou seja, algo que não é inteligível, que nesse caso de Coríntios aqui era algo que não era inteligível. Esse era o grande problema. O problema era que não estava trazendo edificação para quem? Para a igreja ou para qualquer pessoa que adentrasse dentro daquela congregação. Então, queridos irmãos, o que nós aprendemos aqui, a primeira coisa que nós aprendemos é que o irmão que é batizado no Espírito Santo, que o irmão que fala em língua, aquele que fala em língua, ele fala em mistério. Ou seja, o que ele fala realmente não é inteligível. Não é inteligível mesmo. Não é inteligível para quem? Para quem está ouvindo. E é por isso que Paulo incentiva tanto buscar o dom de interpretação de língua, para que aquilo que o irmão esteja falando se torne algo inteligível, ou seja, que possamos entender o que está sendo falado. Então, querido, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o que fala em língua, ele edifica primeiro a si mesmo. Edifica a si mesmo. Por que é tão importante e é tão perigoso nós entrarmos em dois extremos? O primeiro extremo é espiritualizar demais, e o segundo extremo é formalizar demais. São dois extremos muito perigosos. E não é esse o desejo, não é esse o propósito que Paulo está propondo à igreja de Corinto. Paulo está propondo um equilíbrio. Por que um equilíbrio? Quando nós falamos do culto individual, no meu culto individual que eu presto na minha casa, eu posso prestar ele de qualquer forma. No que sentido? De falar em língua, cantar em línguas e tudo mais. Mas quando eu vou para o culto congregacional, onde eu reúno, onde está a reunião de várias pessoas, esse culto ele precisa de seguir pelo menos 3 princípios. E quais são esses 3 princípios que nós temos que seguir? Nós temos que seguir o princípio da edificação, ou seja, quando eu vou para o culto congregacional é diferente daquele culto que eu faço na minha casa. Por que Paulo está exortando os irmãos em Coríntios, a questão das línguas? Justamente por isso, porque o culto não era um culto individual. Apesar que o culto é individual, mas o culto é um individual coletivo. Não é um individual de uma pessoa, é um individual coletivo. Então essa é a grande diferença do culto. E justamente Paulo vai falar sobre isso. Quando eu vou para um culto, então, coletivo, individual, porém coletivo, quando eu vou para isso, eu preciso de pensar em alguns princípios. Qual que é o primeiro princípio? O culto, ele precisa de produzir edificação. E o que estava acontecendo na igreja? O que está acontecendo na igreja de Corinto na prática? Na prática, irmãos, é o que nós vemos nos dias atuais também. É quando o irmão começa a falar em língua e começa a falar muito alto, e ao invés dele fazer parte do culto, ele passa a ser o centro do culto. Esse que é o grande problema. É quando você deixa de ser adorador para ser o centro do culto. Então o que Paulo está reprimindo na igreja de Corinto não é só os irmãos falarem em língua. É a questão que os irmãos estão deixando de ser adorador para ser o centro do culto. Então esse é o grande problema. É quando nós saímos do campo de adorador para ser o centro do culto. Então o grande problema que está acontecendo na igreja de Corinto é isso. É que os irmãos pegavam, falando em língua, e deixavam de ser adorador para ser o centro do culto. Então, queridos, é muito importante, caro professor, caro irmão, quando a gente falamos esse assunto, falar em língua, temos que tomar muito cuidado para não andarmos nesses dois extremos. Ou repreendermos ou entrarmos para o formalismo, ou para o liberalismo exagerado, ou seja, para o campo da meninice, para o campo que não edifica.
Então, o culto congregacional ele tem que seguir pelo menos 3 princípios. Primeiro, o culto tem que trazer edificação. Segundo, o culto tem que produzir entendimento, ou seja, o culto tem que ser inteligível. O culto, então, tem que produzir entendimento, o culto tem que ser inteligível e o culto tem que ter ordem. Então, o que nós pegamos ali na igreja de Corinto, o que está acontecendo é justamente isso. Não estava produzindo edificação, o culto não edificava, o culto não era inteligível e o culto não tinha ordem. Então veja, irmão, quando você pega esses 3 princípios, você consegue entender melhor o que Paulo está falando. Paulo não está repreendendo aquele irmão que fala em língua baixinho. Então, querido irmão, querido professor, querido mestre, tome cuidado para você não cair no extremismo ou no formalismo extremo demais, onde você vai repreender os irmãos usando esse princípio. O princípio que Paulo está colocando aqui é que o culto tem que produzir edificação, o culto tem que ser inteligível, ou seja, tem que ser compreensível, e o culto tem que ter ordem. Então, quando nós falamos sobre isso, então nós temos que partir desses 3 princípios. Então, se eu falo em línguas alto, se eu passo a ser o centro do culto, eu estou fazendo o quê? Eu estou edificando a mim mesmo, porém os irmãos que estão ali, nenhum vai ser edificado nesse sentido. Então, justamente a questão do falar em língua está nisso aí. Mas o que acontece muitas das vezes? Ao invés de nós ensinarmos aquele irmão novo convertido, aquele irmão que está eufórico, né? E ensinar, irmão, não é você pegar no meio do púlpito e mandar alguém ficar calado ou sentar. Isso aí é falta de ética, né? Isso aí é falta de ética. Ensinar com amor. Então, os dons espirituais, o ensinar, ele tem que seguir alguns princípios. Os dons espirituais precisam seguir os princípios. Os dons espirituais, eles seguem o princípio da individualidade dentro da coletividade. Ou seja, a coletividade ou a diversidade de dons dentro da unidade, né? Esse é o princípio, a diversidade dentro da unidade. Ou seja, há diversos dons, mas o Espírito é um só que opera em todos. Segundo, os dons precisam de ser exercidos com maturidade. E maturidade que não é conhecimento teológico. Maturidade não é e nunca foi conhecimento teológico. Maturidade que Paulo está dizendo aqui é o amor. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa madura espiritualmente, a base que eu uso é a base do amor. E quando eu repreendo alguém no meio da igreja, eu corro o risco de perder ela para sempre. Então, tem alguns princípios que precisa de exercer. Nós precisamos de ser crente maduro? Sim. Os dons precisam de ser exercitados com maturidade? Sim. E o que é maturidade? Maturidade, dentro desse contexto, é amor. Faça tudo com amor. O que exorta, exorta com amor. O que consola, consola com amor. E para nós finalizarmos aqui então, esse princípio que está aqui no segundo tópico que o comentarista colocou para nós, e ele vem falar sobre isso, sobre variedade de línguas, né? Então o que é o dom de variedade de línguas? Fazendo aquela ponte, né? Teoria e prática. Então quando nós vemos na teoria, existe variedade de línguas. Na prática, no culto congregacional, no dia a dia, vamos para a experiência pentecostal no dia a dia? Temos aqueles irmãos que são batizados no Espírito Santo, que ele passa a vida inteira, ele fala só aquela língua. Você vê no culto ali, você vê aquela pessoa orando, ele vai falar aquela mesma língua. Mas nós já temos alguns irmãos, algumas pessoas que recebem o dom de variedade de língua, ou seja, ele fala, né, quando ele está orando, cada dia você vê que ele está falando uma língua diferente ali. Embora que seja, não é inteligível, mas você entende que não é aquela mesma coisa que ele falou. Você entende ali, você vai observando que ele está falando bem diferente do que você está acostumado a ele ver. Então, ou seja, o dom de variedade de língua. Então, quando nós falamos sobre língua, para nós finalizarmos aqui o segundo tópico e fecharmos, quando nós falamos então de línguas estranhas e variedade de dons de língua, temos que seguir esse princípio. Podemos falar em língua? Sim. É o que Paulo vai dizer ainda no capítulo 14, né?
que nós não devemos repreender aqueles que estão falando, né? Não devemos deixar de incentivá-los, mas temos que ensiná-los. Se você quer falar em língua, fale baixinho, né? Fale baixinho. Fale só você e Deus. Você tem toda a liberdade no culto de adorar a Deus e falar em línguas estranhas, mas fale baixo. Se você for falar alto, busque a Deus também o dom de interpretar. Se você não tem o dom de interpretar aquilo que você está falando, então não grite, não fale alto. Não seja o centro do culto. Não deixe que você se tornar o centro do culto. Então o problema é esse, é quando nós tornamos o centro do culto. Não seja o centro do culto. Quer falar em língua? Fale, mas fale baixo. Se for falar alto, que haja um intérprete. Ou busque o dom de interpretação. Partindo então e pegando esse gancho, já aproveitando essa ponte aqui, no terceiro tópico aqui, o comentarista vai falar sobre isso, sobre o dom de interpretação de língua. Então já entendemos aqui, no segundo tópico, né? Já entendemos então que tem o dom de variedade de língua. E no terceiro tópico, então, o comentarista vai trazer para nós o dom de interpretação dessas variedades de língua. E é interessante aqui, irmãos, o dom de interpretação de língua, não é quando alguém está falando inglês, você vai lá interpretar, tá? Não é alguém que está falando em hebraico, você vai lá interpretar. Não é ser bilíngue, né? Não é isso. Não é ser um poliglota. Não, não é isso. Nós não estamos falando sobre isso, tá? Não estou dizendo que Deus também não dê essa capacidade momentânea para alguém estiver falando, você entender, ou você falar para alguém. Não estou dizendo isso. Mas o dom não é isso. O dom de interpretação de língua, nós estamos falando na capacidade de interpretar aquilo que alguém está falando de forma sobrenatural, ou aquilo que eu estou falando de forma sobrenatural. Então, isso é o dom de interpretação de língua. Então, nós temos aquele irmão que fala, né, uma língua só, e nós temos aquele irmão que tem um dom de variedade de língua. Então, quem é usado no dom de interpretação de língua, ele pode tanto interpretar aquela língua que é falada uma só, ou aquelas variedades, ou aquelas várias línguas. E é interessante que o comentarista trouxe aqui para nós, para a gente pensarmos sobre isso, ele trouxe dizendo o seguinte, que o dom de interpretação de língua não é o dom de profecia. Isso é muito interessante, isso. Porque quando o irmão, né, nós já vemos isso aí, a gente é acostumado a ver isso no meio pentecostal, no meio da igreja, né? Deus levanta alguém, né, ou algum irmão se levanta e falando em língua. E aí nós pegamos outro irmão que interpreta o que aquele irmão está falando. Então, ele interpreta as línguas ou aquilo que o irmão está falando em uma mensagem. E é interessante, irmãos, que isso aí traz uma edificação para a igreja. Querendo ou não, isso aí, por mais que eu não queira concordar, mas é uma mensagem profética. Por mais que eu entenda que dom de interpretação de línguas não é o dom de profecia, mas lá no final o objetivo se torna quase o mesmo. Então, queridos irmãos, os dons de locução, nós falamos aqui nessa aula de hoje que são 3. O dom de elocução, né? São profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Então nós trabalhamos aqui essa importância, né? A importância de nós como servos de Deus buscarmos o dom de profecia, de nós como servos de Deus buscarmos o dom de variedade de língua, de nós como servos de Deus buscarmos também o dom de interpretação de língua. Então veja, irmãos, aquela pessoa que tem o dom de variedade de língua, se ele não tiver o dom de interpretação de língua que está no terceiro tópico, o que ele faz? Ele edifica só a si mesmo. Então a pessoa que tem, ou a pessoa que fala em língua, a pessoa que tem um dom de variedade de língua, se ele não buscar o dom de interpretação de língua, ele edifica a si mesmo. De forma que ele fala em mistério com Deus, de forma que ele não edifica a igreja, mas ele edifica a si mesmo.
Então, querido, você que tem um dom de variedade de língua, busque também o dom de interpretação de língua, para que você possa tanto falar como transmitir para a igreja aquela mensagem. Temos situações também de irmãos, né, que têm o dom de variedade de língua e não têm o dom de interpretação. Temos irmãos que têm o dom de profecia, ou é usado no dom de profecia, e não tem o dom de variedade de língua. E não tem o dom de interpretação de língua, não é usado nesse dom. É interessante, queridos irmãos, como que as coisas espirituais, né, elas são belas, são maravilhosas. Por quê? Porque existe essa diferença. Tem pessoas que têm o dom de profecia, mas não tem o dom de variedade de língua. Ele fala em língua, porque ele foi batizado, mas não tem o dom de variedade de língua. Tem irmão que tem um dom de variedade de língua, mas não tem o dom de profecia. Tem um irmão que tem o dom de interpretação de línguas, mas ele não tem um dom de profecia. Então são coisas que caminham, parece que não são diferentes, mas são diferentes, né? São bem diferentes o dom de profecia, dom de interpretação de língua e o dom de variedade de língua. Porque no meio pentecostal, quando você vai para a prática, parece que é tudo igual. Tá? A gente fala assim, querendo trazer uma didática, de uma forma didática, não, vamos separar isso daquilo, mas no dia a dia, quando você vai na prática, para nós pentecostal, quando você vê ali as manifestações, quando você vê Deus falando, parece que não faz muito essa diferenciação na prática, mas na teoria existe essa diferenciação. Querido irmão, que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você, querido aluno, que após essa aula você sinta o desejo de buscar os dons, né, do Espírito Santo, que você venha buscar, tenha o desejo de buscar o dom de profetizar, o dom de variedade de língua, o dom de profecia, né, o dom de interpretação de língua, que você venha buscar. E você, querido professor, querido amigo, querido mestre, líder, tome muito cuidado ao repreender aquela pessoa que você está liderando. Ensina com amor, exorta com amor, porque a verdadeira maturidade não é conhecimento teológico, a verdadeira maturidade é o amor. Então, para tudo que nós vamos fazer na obra do Senhor e para exercitar os dons, é preciso que exercitamos com amor, graça da parte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.